Você já imaginou que a igreja onde você busca a Deus pode, na verdade, estar te afastando dele? Parece absurdo, não é? Mas e se eu te dissesse que muitas igrejas se apresentam como templos de luz, mas escondem um sistema cruel de manipulação e medo? E o pior, milhares de fiéis caem nessa armadilha sem perceber. Hoje vou te revelar os segredos ocultos de uma igreja que parece santa por fora, mas que esconde algo aterrorizante nos bastidores. Se você acha que já viu de tudo, se prepare, porque o que eu vou te contar pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé. O método perfeito para controlar pessoas. Pense bem, quantas vezes te fizeram acreditar que para agradar a Deus, você precisa abrir mão de tudo o que gosta? Quantas vezes você já ouviu que a única forma de ser salvo é seguindo regras rígidas, se afastando do mundo e obedecendo cegamente à liderança? Agora pare e reflita. Isso realmente vem de Deus? Ou foi criado para te manter preso? A Bíblia diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa igreja não ensina liberdade, ensina submissão cega. Eles querem que você tenha medo, medo de questionar, medo de pensar por si mesmo, medo de desagradar o sistema. Mas por quê? Simples, porque uma pessoa com medo é uma pessoa fácil de controlar. E é assim que essa igreja opera. Eles te fazem acreditar que tudo fora daquele ambiente é pecado, que tudo o que você sente é errado e que você nunca será bom o suficiente sem a aprovação deles. E quem ousa questionar é castigado, humilhado, silenciado. Agora me responda, isso parece com o Evangelho de Cristo ou com uma prisão? A falsa promessa que te prende em correntes invisíveis. Agora me diga, quantas pessoas vivem dentro da igreja, mas completamente sufocadas pelo medo? Medo de errar, medo de desagradar a Deus, medo de não ser santo o bastante. Essa igreja te ensina um Deus de amor ou um Deus que está pronto para te punir a qualquer erro? Eles dizem que você precisa provar sua fé com sacrifícios intermináveis. Dizem que você precisa abrir mão da sua felicidade. Dizem que, se você sair da igreja, sua vida será destruída. Mas eu te pergunto, onde está isso na Bíblia? O verdadeiro evangelho fala sobre graça, transformação e amor. Mas essa igreja substituiu a graça pelo terror. E quem ousa discordar? É tratado como um rebelde e excluído. Agora pare e reflita. Essa igreja está te aproximando de Deus ou apenas te aprisionando em um sistema? O que eles escondem de você? Se essa igreja fosse realmente inspirada por Deus, por que ela impõe regras tão pesadas que nem mesmo os líderes conseguem seguir? Se essa igreja realmente quisesse te salvar, por que te ensina mais sobre medo do que sobre o amor de Cristo? Agora eu te faço um desafio. Preste atenção nos sinais. Se você já sentiu que algumas regras parecem mais humanas do que divinas, se você já percebeu algo estranho na sua igreja, então fique atento. Nos próximos capítulos, vou expor as doutrinas mais absurdas que essa igreja prega. Regras que não foram criadas por Deus, mas por homens que usam a fé para manipular. E o pior, milhares de pessoas seguem essas regras sem questionar. Se você quer a verdade, comente agora. Eu quero saber a verdade. E se prepare, porque o que eu vou te contar a seguir vai te deixar completamente chocado. Você já sentiu que dentro da sua igreja você nunca é bom o suficiente? Que por mais que se esforce, sempre há mais um sacrifício a ser feito, mais uma regra a ser obedecida, mais um medo a ser carregado? Se a fé deveria trazer paz, por que tantas pessoas dentro dessa igreja vivem aterrorizadas? Hoje eu vou te revelar uma das doutrinas mais absurdas que essa igreja impõe aos seus fiéis. Uma regra que não tem nenhum respaldo bíblico, mas que foi criada apenas para manter as pessoas presas ao sistema. Se você acha que já viu de tudo, se prepare,
porque o que eu vou te contar agora pode mudar completamente sua visão sobre essa igreja. A regra que controla até onde você pode ir. Imagine o seguinte: você está em um dia quente, cansado da rotina pesada, e decide tirar um tempo para relaxar. Então você pensa: vou para a praia, vou sentir a brisa do mar, caminhar na areia, me conectar com Deus na imensidão da criação dele. Mas, dentro dessa igreja, isso é um pecado. Sim, você não leu errado. Essa igreja ensina que a praia é um ambiente onde demônios habitam e que qualquer pessoa que colocar os pés na areia ou entrar no mar estará se contaminando espiritualmente. Agora, eu te pergunto, onde está isso na Bíblia? Onde Jesus ou os apóstolos disseram que o mar é um lugar amaldiçoado? Pelo contrário, Jesus caminhou à beira do mar quando chamou seus discípulos. Acalmou uma tempestade em alto mar. Andou sobre as águas. Se o mar fosse um portal demoníaco, será que Jesus teria realizado tantos milagres nele? Mas essa igreja quer que você tenha medo, porque o medo é a melhor ferramenta para manter as pessoas sob controle. A verdade é que eles não querem que você perceba. Agora pense, por que essa igreja tem tanto medo de que seus membros frequentem certos lugares? O problema nunca foi a praia. O problema nunca foi a televisão. O problema nunca foi o casamento. O problema é que quanto mais você vive dentro desse sistema, mais difícil é perceber o quanto está sendo manipulado. O isolamento imposto por essa igreja não é para proteger sua fé, mas para impedir que você descubra a verdade. Quantas pessoas já deixaram de viajar? Quantas famílias já perderam momentos felizes? Quantas vidas foram desperdiçadas por causa de uma regra que Deus nunca criou? Se o mar fosse um lugar amaldiçoado, por que Deus o criou? Se fosse um portal demoníaco, por que o Salmo 95:5 diz que os mares pertencem ao Senhor? A resposta é simples. Essa doutrina não vem de Deus. Ela foi criada para gerar medo, para afastar você de qualquer experiência que possa te fazer questionar as regras impostas por essa igreja. Mas preste atenção, se essa regra já parece absurda, o que eu vou te contar agora é ainda pior. A hipocrisia escondida nos bastidores. Agora, eu te faço uma pergunta. Se essa regra é tão importante, por que ela não se aplica a todos? Porque muitos líderes dessa mesma igreja já foram vistos em praias e viajando para locais litorâneos. Enquanto o povo vive com medo, eles aproveitam o que proibiram para os outros. Isso não é hipocrisia? O próprio livro de Mateus 23:4 fala sobre os líderes religiosos que impõem fardos pesados sobre os outros, mas que eles mesmos não carregam. Agora pense comigo, por que essa igreja precisa controlar até onde você pode ou não pode ir? Porque quanto mais você pensa por si mesmo, mais difícil é para eles te manipularem. O que essa igreja não quer que você descubra a verdade é que eles não querem que você seja livre. Eles sabem que, se você sair dessa bolha, vai perceber que a vida não é esse sistema de medo que eles criaram. E aí vem a pergunta final. Se uma igreja precisa proibir e isolar seus membros para mantê-los fiéis, será que ela realmente prega a verdade? Agora me diga, você já percebeu algo estranho na sua igreja? Já sentiu que algumas regras parecem mais humanas do que divinas? Se sim, comente agora. Eu quero saber a verdade, porque no próximo capítulo eu vou expor uma doutrina ainda mais absurda. Uma regra que afeta diretamente a vida espiritual dos fiéis e que pode mudar completamente a sua visão sobre essa igreja. Se você acha que já viu tudo, se prepare, porque o que vem a seguir vai te deixar indignado. Você já percebeu como algumas igrejas impõem fardos que nem mesmo os líderes conseguem carregar? E o pior, fazem isso em nome de Deus. Elas pregam que você precisa abrir mão de tudo, que precisa se submeter, que precisa obedecer sem questionar. Mas eu te pergunto, isso realmente vem de Deus?
Ou é um sistema projetado para te tornar um servo cego? Hoje vou te revelar como essas igrejas usam técnicas psicológicas para quebrar sua vontade e te tornar dependente delas. E se prepare, porque o que eu vou expor vai te deixar completamente chocado. A técnica de controle mental, disfarçada de santificação. O processo é sutil. Ele não acontece de um dia para o outro. Primeiro, eles te enfraquecem. Te fazem jejuar excessivamente até que sua mente fique vulnerável. Te fazem orar por horas até que sua resistência física desmorone. Te isolam do mundo para que você não tenha com quem compartilhar suas dúvidas. Depois, eles destroem sua identidade. Dizem que seu passado não vale nada. Dizem que seus pensamentos são pecaminosos. Dizem que você só pode confiar no que a igreja diz. E então vem o golpe final, a humilhação pública. Aquele que ousa questionar será envergonhado diante de todos. E aqui está o detalhe mais assustador. Quanto mais alguém sofre dentro desse sistema, mais acredita que está no caminho certo. Porque agora o sofrimento virou um sinal de fé. Agora me diga, isso parece com o Evangelho de Cristo ou com um campo de doutrinação? Quando a dor é usada como prova de fé, a dor se torna parte do ritual. Eles te ensinam que sofrer é necessário. Se você questiona, é falta de fé. Se você sente dúvida, é ataque do inimigo. Se você reclama, é rebeldia. E o mais assustador, as próprias vítimas começam a defender esse sistema. Elas te dizem que é normal ser punido. Elas te dizem que é preciso passar por provações. Elas te dizem que se você não aguenta, então não merece estar ali. Agora preste atenção. Se uma igreja precisa te fazer sofrer para te manter fiel, será que ela realmente vem de Deus? A prova final que separa os fiéis dos rebeldes. E então chega o momento decisivo. O líder espiritual vai até você e faz a pergunta final. Você confia na igreja acima de tudo? Se você hesitar, será humilhado. Se você discordar, será punido. Se você recusar, será expulso e condenado ao inferno. Agora, eu te pergunto, isso é evangelho ou uma prisão espiritual? Se essa igreja realmente fosse de Deus, por que ela tem tanto medo de que você pense por si mesmo? Por que precisa te manter quebrado, com medo, vulnerável? Nos próximos capítulos, vou expor os métodos mais cruéis usados para te manter dentro desse sistema. E o pior, milhares de pessoas vivem isso todos os dias, sem perceber. Se você quer saber a verdade, comente agora. Eu quero saber a verdade. E se prepare, porque o que eu vou te contar no próximo capítulo é ainda mais perturbador. Você já percebeu como certas igrejas não querem que você pense por si mesmo? Elas te dizem que questionar é pecado, que desejar algo fora da igreja é tentação do diabo, que se afastar delas significa perder sua salvação. Agora me responda. Se a verdade está com elas, por que tanto medo do questionamento? Hoje vou te revelar como essas igrejas usam o medo para te aprisionar. E se prepare, porque o que eu vou te contar agora pode te fazer enxergar algo que você nunca percebeu antes. A lavagem cerebral, disfarçada de santidade. Elas começam devagar. Elas não querem que você perceba. Primeiro, te fazem acreditar que o mundo lá fora é sujo e perigoso. Depois, te afastam de qualquer pessoa que possa abrir seus olhos. Em seguida, te ensinam que se você questionar, Deus vai te castigar. E quando você percebe, já não tem mais identidade própria. Você só pensa como a igreja quer que você pense. Você só faz o que a igreja permite. Você só sente o que a igreja diz que é certo sentir. Agora me diga, isso é liberdade em Cristo ou escravidão religiosa? O medo que te impede de sair. Você já percebeu que muitos fiéis têm pavor de sair da igreja? Isso não é coincidência, é intencional.
Eles ensinam que, se você sair, será amaldiçoado. Se você questionar, perderá sua fé. Se você não obedecer, será entregue ao diabo. Agora pare e pense: se uma igreja precisa te ameaçar para te manter fiel, se ela precisa te dizer que sua vida vai desmoronar se você sair, isso vem de Deus ou de homens que querem poder sobre você. A verdadeira fé liberta, mas essa igreja te aprisiona. A verdade que eles não querem que você descubra agora. Me responda com sinceridade: você serve a Deus ou serve a igreja? Se amanhã essa igreja deixar de existir, você ainda vai ter fé? Se amanhã esse pastor que você idolatra for desmascarado, você ainda vai acreditar em Deus? Se sua fé depende mais da igreja do que de Deus, então você não está vivendo o Evangelho. Está vivendo uma ilusão criada por homens. E o pior, milhares de pessoas estão presas nesse sistema sem perceber. Nos próximos capítulos, eu vou revelar as regras mais absurdas que essas igrejas impõem para garantir que seus fiéis nunca descubram a verdade. Se você quer saber tudo, comente agora: eu quero saber a verdade. E se prepare, porque o que eu vou expor no próximo capítulo é ainda mais assustador. Você já percebeu que algumas igrejas criam regras que não estão na Bíblia, mas dizem que são ordens divinas? Elas te ensinam que certos lugares são proibidos, certas roupas são pecado, certos comportamentos condenam sua alma. Mas agora, pare e pense: se Deus não falou, quem inventou essas regras? Hoje, vou te revelar as doutrinas mais absurdas que essas igrejas impõem e o verdadeiro motivo por trás delas. E o pior, milhares de fiéis obedecem sem nem perceber que estão sendo enganados. Se você acha que já viu de tudo, o que eu vou expor agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé. Proibições sem sentido que te mantêm preso. Essas igrejas não querem apenas a sua fé. Elas querem o controle absoluto sobre a sua vida. Para isso, impõem proibições absurdas como proibição de ir à praia. Dizem que o mar é um portal demoníaco e que quem pisa na areia está se contaminando espiritualmente. Mas onde isso está na Bíblia? Proibição de ouvir certos tipos de música. Dizem que apenas um estilo específico é aceito por Deus. Mas será que o Senhor se preocupa mais com o ritmo da música ou com o coração de quem canta? Proibição de assistir televisão ou usar redes sociais. Alegam que isso pode te desviar da fé. Mas será que o verdadeiro cristão não deveria ter discernimento em vez de viver isolado? E agora vem a pergunta mais importante: se essas regras fossem realmente de Deus, por que nem os próprios líderes as seguem? Porque aqui está o segredo. Eles proíbem você, mas fazem tudo escondido. A hipocrisia dos que se acham santos. Você já reparou que muitos líderes dessas igrejas proíbem seus membros de fazer certas coisas, mas eles mesmos fazem o que querem? Eles dizem que ir à praia é pecado, mas viajam para lugares paradisíacos. Eles dizem que assistir TV é errado, mas têm casas luxuosas com telas gigantes. Eles dizem que ouvir música secular afasta de Deus, mas ouvem escondido. Agora me responda: se a regra fosse realmente sagrada, por que eles quebram quando convém? A verdade é que essas regras nunca foram sobre Deus. Elas sempre foram sobre controle. E o pior, milhares de fiéis vivem suas vidas com medo, enquanto os líderes vivem sem culpa. As regras existem para que você nunca questione. Agora preste muita atenção. As regras dessas igrejas não existem para te tornar mais santo. Elas existem para te manter ocupado, distraído, sem tempo para perceber que está sendo manipulado. Porque quanto mais regras você precisa seguir, quanto mais medo você sente de errar, quanto mais culpa colocam em você, menos você questiona. E aqui está o detalhe mais assustador. Eles sabem disso. Sabem que se você parar para refletir, pode perceber que essas regras não vêm de Deus, mas de homens que querem te controlar.
e por isso fazem de tudo para que você nunca se sinta seguro o suficiente para questionar. Agora me responda. Se uma igreja precisa te prender em um sistema de medo e regras, será que ela realmente quer a sua salvação ou apenas a sua submissão? Nos próximos capítulos, eu vou revelar as mentiras que te ensinaram sobre a fé e como essas igrejas fazem você acreditar que só elas têm a verdade. Se você quer saber tudo, comente agora. Eu quero saber a verdade. E se prepare, porque o que eu vou te contar no próximo capítulo pode mudar completamente a forma como você enxerga a religião. Você já parou para pensar em quantas regras dentro da sua igreja realmente vêm de Deus e quantas foram criadas apenas para te controlar? Porque aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Muitas das regras que você segue hoje não foram estabelecidas por Deus, mas sim por homens que querem garantir sua obediência inquestionável. Agora, eu te pergunto, se a Bíblia diz que Cristo nos libertou, por que tantas igrejas insistem em te aprisionar em um sistema de medo e culpa? Hoje eu vou expor as proibições mais absurdas que algumas igrejas impõem e te mostrar o verdadeiro motivo por trás dessas regras. E se prepare, porque o que eu vou revelar agora pode te fazer enxergar algo que você nunca percebeu antes. O que eles te proíbem, mas não tem coragem de explicar o motivo. A manipulação começa devagar. No início, as proibições parecem inofensivas. Eles te dizem que algumas coisas do mundo são perigosas para a sua fé, mas aos poucos, essas pequenas regras se tornam correntes invisíveis que te prendem completamente. Agora, veja algumas das proibições mais absurdas que não têm nenhuma base bíblica, mas são pregadas como se fossem mandamentos de Deus. Proibição de ir à praia. Dizem que o mar é um portal demoníaco e que aqueles que pisam na areia estão abrindo uma brecha para Satanás. Mas onde está isso na Bíblia? Deus criou o mar. Jesus chamou seus discípulos enquanto caminhava pela praia. Então, por que algumas igrejas insistem em espalhar esse medo? Proibição de assistir televisão ou ouvir rádio. Alegam que a mídia é um canal do diabo e que quem consome qualquer conteúdo fora da igreja está se desviando da fé. Mas quem define o que é santo e o que é pecado? Se a fé de uma pessoa pode ser destruída apenas por um programa de TV, então essa fé nunca foi real. Proibição de usar certas roupas. Dizem que algumas vestimentas são mundanas e que quem as usa está em pecado. Mas veja bem, se a roupa determina a santidade, então Deus julga apenas a aparência e não o coração. Proibição de ouvir certos estilos de música. Dizem que apenas determinados hinos são aceitáveis para louvar a Deus. Mas no livro de Salmos 150, a Bíblia diz claramente para adorarmos ao Senhor com todo tipo de instrumentos musicais. Por que algumas igrejas insistem em limitar a adoração? Proibição de conversar ou se relacionar com pessoas de fora da igreja. Dizem que o mundo é sujo e que só dentro da igreja você estará seguro. Mas Jesus não mandou seus discípulos irem ao mundo e pregarem para todos? Então por que algumas igrejas fazem o contrário e te isolam do mundo? Agora me responda, se essas regras fossem realmente divinas, por que os próprios líderes as quebram quando lhes convém? Porque a verdade é que essas regras nunca foram sobre Deus, elas sempre foram sobre poder. A hipocrisia dos que se dizem santos. Agora preste atenção. Os líderes dessas igrejas proíbem você de fazer essas coisas, mas eles mesmos fazem em segredo. Eles dizem que ir à praia é pecado, mas viajam para resorts de luxo. Eles dizem que assistir TV é coisa do diabo, mas tem televisores de última geração em casa. Eles dizem que certos tipos de música são pecado, mas escutam escondido. Agora me responda, se essas regras fossem realmente sagradas, por que eles quebram quando ninguém está olhando? A verdade é simples. Essas regras existem para que você se sinta inferior, pecador e sempre dependente da igreja.
Elas existem para que você nunca se sinta livre o suficiente para questionar. Elas existem para garantir que você sempre precise da aprovação dos líderes. Porque um fiel que vive com medo e culpa jamais terá forças para enxergar a verdade e sair desse sistema. E o pior, eles sabem disso. O que acontece quando você questiona esse sistema? Se você já tentou questionar qualquer uma dessas regras dentro da sua igreja, você já sabe exatamente o que acontece. Você será tratado como um rebelde. Você será visto como alguém sem fé. Você será silenciado ou expulso. Porque essa igreja não quer que você pense por si mesmo. Agora me diga, se Deus nos deu livre-arbítrio, por que essa igreja tenta tirá-lo de você? Se a verdade realmente está com eles, por que tanto medo de questionamentos? Porque eles sabem que, se você começar a pensar por si mesmo, pode perceber que foi enganado esse tempo todo. E é por isso que essas regras existem. Não para te aproximar de Deus, mas para te manter sob controle. A verdade que eles têm medo que você descubra. Agora me responda com sinceridade. Você serve a Deus ou serve a igreja? Se amanhã essa igreja deixar de existir, sua fé continuará firme. Se amanhã esse pastor for desmascarado, você ainda acreditará em Deus? Se sua fé depende mais da igreja do que de Deus, então você não está vivendo o Evangelho. Está vivendo um sistema criado por homens. E o pior, milhares de pessoas passam a vida inteira presas nessa ilusão. Nos próximos capítulos, eu vou expor as mentiras mais perigosas que te ensinaram sobre a fé e como essas igrejas fazem você acreditar que só elas têm a verdade. Se você quer saber tudo, comente agora. Eu quero saber a verdade. E se prepare, porque o que eu vou te contar no próximo capítulo pode mudar completamente a forma como você enxerga a religião. Você já percebeu como algumas igrejas parecem mais preocupadas em te manter obediente do que em te ensinar a verdade? Elas dizem que só dentro delas você encontra a salvação. Dizem que se você sair, Deus não estará mais com você. Dizem que se você questionar, estará se rebelando contra Deus. Agora pare e pense. Se essa igreja realmente prega a verdade, por que ela precisa te ameaçar para que você fique? Hoje, eu vou te expor as maiores mentiras que essas igrejas pregam para te manter sob controle. E o pior, milhares de pessoas acreditam nisso sem perceber que estão sendo manipuladas. Se você acha que já viu de tudo, o que eu vou te contar agora pode te fazer enxergar a fé de uma forma completamente diferente. Mentira 1. Se você sair, sua vida será amaldiçoada. Essa é uma das táticas mais sujas que essas igrejas usam. Elas fazem você acreditar que se sair da igreja, tudo na sua vida vai dar errado. Dizem que você perderá seu emprego. Dizem que sua família será destruída. Dizem que você sofrerá acidentes ou doenças. Dizem que sem a cobertura espiritual, sua alma estará condenada. Mas agora, eu te pergunto, onde isso está na Bíblia? Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele disse que nos daria liberdade e não que nos manteria reféns do medo. Se sua fé só existe porque você tem medo de sair da igreja, então essa fé não é em Deus, é no medo. Agora me responda, se Deus realmente estivesse nesse lugar, precisariam te prender com ameaças? Mentira 2. Não existe salvação fora da nossa igreja. Essa é uma das mentiras mais perigosas. Eles te dizem que todas as outras igrejas estão erradas. Dizem que só ali a verdadeira doutrina é pregada. Dizem que se você frequentar outro lugar, estará desviado. Agora, pare e pense. Se essa igreja realmente está com a verdade, por que tem tanto medo que você conheça outros ensinamentos? A Bíblia diz claramente em Romanos 10, capítulo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, me diga, onde está escrito que essa salvação só vale se for dentro de um templo específico? Não está.
porque isso nunca foi sobre Deus. Essa mentira foi criada para fazer com que você nunca tenha coragem de sair. E o pior, muitos passam a vida inteira acreditando nisso, sem perceber que estão presos em um sistema humano e não em uma fé verdadeira. Mentira 3. O que o pastor diz é inquestionável. Aqui está um dos maiores erros cometidos dentro dessas igrejas. Elas te ensinam que o pastor é uma autoridade divina, que nunca pode ser questionado. Dizem que discordar do líder é o mesmo que desobedecer a Deus. Fazem você acreditar que só ele pode interpretar a Bíblia corretamente. Agora me responda, se o pastor realmente prega a verdade, por que ele tem medo de ser questionado? A própria Bíblia diz, em 1 João 4:1, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, Deus manda que você questione e teste tudo. Você já percebeu como algumas igrejas fazem de tudo para impedir que alguém saia? E quando alguém finalmente decide ir embora, as ameaças e as manipulações só aumentam. Mas por quê? Porque eles sabem que se uma pessoa sai e percebe que sua vida não acaba, outros podem começar a questionar. E isso é algo que eles não podem permitir. Hoje eu vou te revelar o que acontece com aqueles que tomam coragem para sair desse sistema e como a igreja reage quando perde o controle sobre alguém. E se prepare, porque o que eu vou contar agora pode te fazer entender exatamente o que acontece nos bastidores dessas igrejas. Se você acha que já viu de tudo, o que eu vou expor agora pode te chocar ainda mais. Passo 1. Primeiro, eles vão tentar te fazer voltar. Assim que percebem que você está se afastando, eles entram em ação. Vão te procurar com preocupação espiritual. Dirão que você está se desviando e que Deus está triste com sua decisão. Vão te lembrar das bênçãos que você recebeu ali. Dirão que se você sair, vai perder tudo o que conquistou. Vão mandar pessoas para te resgatar. Irmãos da igreja virão conversar, tentar te convencer, te lembrar dos ensinamentos que aprendeu. Mas o que realmente está por trás disso? A igreja realmente está preocupada com você? Ou apenas com o fato de que perdeu um membro submisso? Agora, preste atenção. Se a decisão de servir a Deus é pessoal, por que essa igreja quer interferir no seu caminho? Se a verdade realmente está com eles, por que precisam te pressionar a ficar? Porque eles sabem que, se você sair e estiver bem, outros também podem querer sair. E isso significa perder poder e influência. E essa é a única coisa que eles não podem permitir. Passo 2. Depois, eles vão dizer que você está perdido. Se tentarem te convencer e perceberem que você realmente quer sair, a estratégia muda. Vão começar a espalhar que você caiu no pecado. Vão dizer que você está sendo enganado pelo diabo. Vão pregar no púlpito que pessoas como você não prosperam. E aqui está o detalhe mais cruel. Os amigos que você fez na igreja vão se afastar de você. As pessoas que te abraçavam e te chamavam de irmão vão fingir que você não existe. Vão dizer que você nunca foi um verdadeiro servo de Deus. Agora, me responda. Se essa igreja realmente fosse sobre amor e compaixão, por que ela trata os que saem como inimigos? Se o Evangelho fala sobre acolher e perdoar, por que essas igrejas isolam quem decide seguir outro caminho? Porque aqui está a verdade. Se eles tratassem bem os que saem, mais pessoas poderiam ter coragem de sair também. E é exatamente por isso que eles atacam, excluem e espalham mentiras, porque assim os que ficam continuam com medo de um dia tomarem a mesma decisão. Passo 3. Se você se destacar fora da igreja, eles vão tentar te destruir. Aqui está algo que quase ninguém fala. Se você sair da igreja e cair na miséria, eles vão dizer que foi castigo. Vão apontar seu sofrimento como prova de que estavam certos. Vão usar sua história para pregar no púlpito. Vão dizer que você é um exemplo do que acontece com quem abandona a fé. Mas,
Se você sair e continuar firme, se sua vida continuar boa ou até melhorar, aí a estratégia muda completamente. Vão começar a espalhar mentiras sobre você. Vão dizer que você se afastou porque queria viver no pecado. Vão dizer que você foi usado pelo inimigo para tentar a igreja. Agora, me responda. Se essa igreja realmente fosse guiada por Deus, por que ela se preocupa tanto com a vida de quem já saiu? Se você já não faz mais parte, por que eles continuam falando de você? Simples. Porque se você estiver bem fora da igreja, outros vão perceber que também podem sair e continuar bem. Porque se sua vida melhorar, os que ainda estão presos podem começar a questionar. Porque a sua liberdade é a maior ameaça ao sistema deles. E é por isso que eles fazem de tudo para que ninguém descubra que a vida pode continuar e até melhorar depois da igreja. Passo 4. Se nada funcionar, eles vão dizer que você nunca foi um verdadeiro cristão. Se todas as tentativas falharem, eles vão apelar para a última estratégia. Vão dizer que você nunca foi de Deus. Vão afirmar que você só estava na igreja por interesse. Vão pregar que você era um joio no meio do trigo. Agora, me responda, se eles realmente acreditavam que você era um servo fiel, por que mudaram de opinião só porque você decidiu sair? Se antes você era um irmão abençoado, por que agora virou um exemplo de fracasso? Porque essa igreja nunca se importou com você. Ela só se importava com o que você podia oferecer para o sistema. Agora que você saiu, não tem mais utilidade para eles. E o pior, muitos fiéis continuam acreditando nesses líderes, sem perceber o jogo de manipulação que está sendo feito diante dos seus olhos. E agora, como se libertar desse sistema? Tática 2. O isolamento dos fiéis. Agora, preste atenção em algo ainda mais grave. Essas igrejas não querem apenas o seu tempo. Elas querem sua vida inteira. Fazem você cortar laços com amigos e familiares do mundo. Proíbem você de ter qualquer contato com outras religiões ou denominações. Criam uma bolha onde só a igreja tem a verdade. Agora, pense comigo. Se uma igreja realmente prega a verdade, por que ela precisa impedir que você ouça outras opiniões? Porque aqui está a verdade. Se você tiver contato com o mundo real, pode descobrir que essa igreja te enganou esse tempo todo. E isso é algo que eles não podem permitir. Tática 3. A culpa que te prende nesse sistema. Agora preste atenção. Se algo ruim acontece na sua vida, eles dizem que é culpa sua. Se você enfrenta dificuldades, dizem que foi porque você não teve fé suficiente. Se você não recebe a bênção prometida, dizem que você não ofertou o bastante. Agora me responda, se Deus realmente é um Deus de amor, por que essas igrejas fazem de tudo para que você se sinta um pecador indigno? Se Cristo morreu para te libertar, por que essas igrejas insistem em te manter acorrentado? Porque aqui está a verdade. Se você parar de se sentir culpado, você para de depender da igreja. E se você para de depender da igreja, eles perdem o poder sobre você. Tática 4. A promessa vazia da prosperidade. Agora, vamos falar de algo que acontece todos os dias dentro dessas igrejas. Elas prometem prosperidade. Elas dizem que Deus quer te fazer rico. Elas dizem que se você der dinheiro para a igreja, vai receber bênçãos em troca. Agora me diga, se isso realmente fosse verdade, por que os únicos que prosperam são os pastores? Se doar dinheiro fosse o segredo para ficar rico, por que os membros continuam pobres enquanto os líderes andam de carro importado? Porque a verdade é essa, Deus não é um banco, a fé não é um investimento. A Bíblia nunca disse que a salvação depende de ofertas. O próprio Cristo disse em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Agora, me responda, se Jesus nunca cobrou para curar, salvar e ensinar, por que essa igreja cobra? Tática número 5, a ameaça invisível que te faz continuar nesse sistema. Aqui está algo que poucos percebem.
Essas igrejas não precisam te prender fisicamente, porque elas te prendem mentalmente. Fazem você acreditar que fora da igreja não há salvação. Fazem você temer que Deus te abandone se você sair. Fazem você pensar que qualquer dúvida já é um sinal de fraqueza espiritual. Agora pare e pense, se a igreja precisa fazer isso para te manter fiel, isso vem de Deus ou de homens que querem poder sobre você? A verdadeira fé liberta, mas essa igreja te aprisiona. A verdade é que eles não querem que você descubra. Agora me responda com sinceridade. Você serve a Deus ou serve à igreja? Se amanhã essa igreja deixar de existir, sua fé continuará firme. Se amanhã esse pastor for desmascarado, você ainda acreditará em Deus? Porque se a sua fé depende mais da igreja do que de Deus, então você não está seguindo a Cristo. Você está seguindo um sistema criado por homens. E o pior, milhares de pessoas passam a vida inteira presas nessa ilusão. Nos próximos capítulos, eu vou expor as estratégias mais perversas que essas igrejas usam para impedir que os fiéis saiam desse sistema. Se você quer saber tudo, comente agora. Eu quero saber a verdade. E se prepare, porque o que eu vou te contar no próximo capítulo pode abalar tudo o que você já ouviu dentro da sua igreja. Você já se perguntou por que tantas pessoas permanecem presas em igrejas que claramente as manipulam? Elas sabem que estão sofrendo, elas percebem que há algo errado, elas sentem que algo não faz sentido, mas ainda assim não conseguem sair. Por quê? Porque essas igrejas criaram um sistema tão bem planejado que mesmo quando alguém percebe a verdade, o medo, a culpa e a pressão fazem com que a pessoa permaneça. E hoje eu vou te revelar as correntes invisíveis que te impedem de sair desse sistema. E o pior, se você não perceber isso agora, pode passar a vida inteira preso. Se você acha que já viu de tudo, o que eu vou expor agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a religião. Corrente 1. O medo do que acontece fora da igreja. Essas igrejas criam um ambiente onde você só se sente seguro dentro delas. Dizem que o mundo lá fora é cheio de pecado e destruição. Dizem que quem sai da igreja sempre sofre tragédias. Dizem que fora da igreja você será atacado pelo diabo. Agora, pare e pense. Se Jesus enviou seus discípulos ao mundo para pregar, por que essa igreja quer te manter preso dentro de 4 paredes? Porque aqui está a verdade. Se você sair, pode descobrir que a vida continua. Se você sair, pode perceber que Deus está em todo lugar, não apenas dentro da igreja. Se você sair, pode finalmente ver que essas ameaças nunca foram reais. Deus nunca te fez refém do medo ou da culpa. Foram os homens que criaram essas correntes para te manter dentro de um sistema. Mas agora você não pode mais dizer que não sabia. Agora você enxerga. O que você pode fazer a partir de hoje? Agora que você descobriu como essas igrejas operam, como manipulam e como aprisionam os fiéis, aqui estão os próximos passos. Se fortaleça emocionalmente. Não deixe que a culpa te paralise. Você não está abandonando a Deus. Você está abandonando um sistema criado por homens. Busque conhecimento. Leia a Bíblia por si mesmo. Estude, descubra a verdade sem a interpretação distorcida desses líderes. Reconstrua sua fé de forma saudável. O verdadeiro relacionamento com Deus não precisa de medo, regras absurdas ou ameaças. Ajude outras pessoas a se libertarem. Muitos ainda estão presos nessa teia de mentiras. Agora que você enxerga, ajude outros a verem também. Nunca deixe que te façam refém novamente. Se um dia alguém tentar te manipular com medo, culpa ou ameaças, você já sabe a verdade. E essa verdade ninguém pode tirar de você. A última pergunta que você precisa responder. Agora que você chegou até aqui, me diga, você ainda vai permitir que uma igreja controle sua vida? Ou você vai tomar o caminho da liberdade, da verdade e de um relacionamento real com Deus?
Se você já escolheu a liberdade, comente agora: eu me libertei desse sistema. Se você ainda está nesse processo, comente: eu quero a verdade. E compartilhe essa mensagem. Porque quanto mais pessoas descobrirem isso, menos esse sistema de manipulação terá poder. Agora, a decisão está em suas mãos. Você vai continuar sendo um prisioneiro da religião ou vai finalmente viver a fé que Deus sempre quis para você? A escolha é sua.